vendi para uma prefeitura do Rio de Janeiro há mais de um mês e ainda não recebi o pagamento. Venda no valor de 15 mil. Entreguei a mercadoria em um dia após a compra, mas o pagamento ainda não caiu. Não sei nem a previsão de pagamento, tem a nota de empenho. Vamos lá, Cabicom, já para começar aqui com os dois pés no peito, com a dúvida cabeluda sobre falta de pagamento. O governo, ele paga, não paga? Como que funciona isso daí? Vai dar calote, não vai? O governo, ele paga, tá? E qual que é a previsão de receber do governo efetuar os pagamentos? 30 dias. Essa é a média. Pode acontecer de aumentar um pouco essa média. Em alguns casos, ao invés de 30 dias, a prefeitura, o órgão público que seja, pagar em 70 dias. Pode acontecer. É raro, mas pode. Pode acontecer de 45 dias? Pode. E também pode acontecer ao contrário. Pode acontecer de pagarem com 10 dias. A gente já vendeu, já fizemos vendas aqui, acredite se quiser, que a gente recebeu em um dia útil. Né? Então a gente efetuou a entrega do pagamento, ou melhor, a entrega do produto no órgão público aqui da nossa cidade, inclusive. No outro dia a gente estava recebendo já. Então, da mesma maneira que pode acontecer de atrasar, pode acontecer de também adiantar. No caso aqui da Prefeitura do Rio de Janeiro, Cabicom, o que acontece? Existem alguns órgãos públicos, pessoal, você vai receber, qualquer órgão público, se você fez o processo correto, seja o Cabicom, seja qualquer outra pessoa, você vai receber. O órgão público ele não dá calote porque existe uma lei, a lei de responsabilidade fiscal, que obriga ali os seus gestores a fazer o pagamento, senão você pode ir lá e o cara pode sofrer um impeachment por causa disso. Enfim, então o órgão público é uma empresa, né? Uma empresa tem CNPJ igual a todas as outras e eles são os únicos que são obrigados, eles têm uma lei que obrigam eles a pagar, então eles pagam, tá bom? Se você fez o processo correto, você vai receber. Agora, tem alguns órgãos públicos que atrasam um pouco mais do que outros. Como que você faz para você prever isso daí? Existe uma maneira de prever? 100% não, mas existe uma maneira de você ter um norte, pelo menos, para você saber mais ou menos para onde que você está indo. Existem vários estudos que a gente lê esses estudos, né? Alguém faz aí, outras entidades fazem, e elas disponibilizam esses estudos, esses dados, né? São estatísticas, são números, são, enfim, indicadores ali que eles disponibilizam para a gente acessar e ver qual que é a saúde financeira de cada um dos órgãos públicos que a gente quer. Então, tem como a gente fazer estudos de órgãos públicos para ver se eles são bons pagadores? Tem, a verdade é que tem. Tá bom? Lá no nosso treinamento completo, no Mestres da Licitação, a gente, por exemplo, ensina como fazer isso. Então, o que eu recomendo para você evitar maiores dores de cabeça no pagamento? Antes de você começar a vender para um determinado órgão público, você tem que dar uma pesquisada para ver se esse órgão público é um bom órgão público, se você corre o risco de ter o seu pagamento atrasado ou não, tá bom? E é claro, não estou aqui falando isso para julgar ou não, mas a Prefeitura do Rio de Janeiro é um dos órgãos públicos hoje no Brasil que ela não está tão boa mesmo financeiramente. Né? Eu acho que não precisa ser... Se você assistiu o jornal, você já deve ter visto isso daí em algum momento. Né? A Prefeitura sofreu vários e vários escândalos aí nesses últimos anos, e aí a Prefeitura deu uma quebrada. Roubalheira sem tamanho, deu uma quebrada lá. E aí ela está se reerguendo agora, então ela não está tão bem das pernas mesmo. Repito, não se preocupe, não estou falando aqui para você ficar com medo, tá? Ela vai te pagar, se você fez o processo correto, vai te pagar, só que alguns pagam um pouco mais demorado do que os outros, tá bom? Então, o que eu aconselho? Pô, sempre dê uma estudada no órgão público antes, veja se aquele órgão público é um bom pagador, não é, para você evitar esses tipos de BO, tá bom? Quando você for fazer sua primeira venda, tente participar de uma dispensa de licitação ao invés de uma licitação. Tente participar de uma compra bem pequena para você testar você mesmo, né? E por que eu falei que esses indicadores, esses estudos não são 100% confiáveis?
Porque, galera, esses estudos eles são feitos com base no ano passado, tá? Então, existem vários estudos que essas empresas fazem, a Firjan faz um, tem acho que é IGMA, acho que é isso, faz outro, né? E eles analisam dados referente ao ano passado, dados que já fecharam, as contas já estão fechadas e tudo mais. Como esse ano ainda não acabou, eles não têm como analisar e fazer esse estudo desse ano. E aí, do ano passado para cá, muita coisa pode mudar, tanto para pior quanto para melhor, né? Então, por exemplo, a prefeitura de Campinas aqui por muito tempo tava ruim das pernas também, não tava tão legal, demorava um pouco pagar. Se você analisasse lá os estudos, lá os índices, os indicadores, você via isso, dava para ver, os indicadores falavam. E aí, um cliente nosso aqui, mensalista, que paga a gente de consultoria, ele uma vez perguntou, você acha que vale a pena vender lá e não sei o quê? Aí, a primeira coisa que eu falo nesse tipo de pergunta, você que vai ser consultor ou pretende, é, é isso, tipo assim, se você já viu que o órgão público não está tão bem das pernas, você tem que não vender lá? Você tem que obrigatoriamente esquecer aquilo ali e partir para outro? Não, não necessariamente. Por quê? Veja, pense o seguinte comigo. Para quem entende de licitação, esse cara sabe pesquisar para ver se o órgão público é um bom pagador. Se ele por acaso viu que aquele órgão público não está não tá tão bem como ele gostaria, muitas dessas pessoas já vão deixar de vender. Elas já vão caçar outro lugar, beleza? E aí, por que a gente ganha com isso? Porque são menos concorrentes na hora de participar. E aí você consegue ganhar com o melhor preço. Então, qual que é o critério? Poxa, eu vi aqui que não está tão bem, beleza. Isso por si só já vai espantar uma galera aqui de participar. Eu vou estar concorrendo com mais um ou outro ali no máximo. E foi exatamente isso que aconteceu nesse caso específico. E aí eu vou aumentar minha margem de lucro, vou ter mais renda e tudo mais. E aí o que você tem que fazer? Segundo critério, né? Eu tenho pressa de receber essa grana? Eu consigo segurar quanto tempo sem esse dinheiro? Porque ele vem, mas a gente não sabe exatamente quando. E se a empresa responder, não, eu tenho condição de segurar aí 3 meses aí, se for o caso, para poder receber essa grana. 3 meses, galera, é o tempo máximo aqui que a prefeitura paga, que qualquer órgão público paga, o tempo por lei, né? É no máximo 90 dias. Então, assim, já conta com isso. Claro que você vai receber na maioria das vezes, 90% das vezes, antes de 90 dias. Pô, até mais. 95% das vezes é antes de 90 dias. Mas no pior dos cenários é 90 dias. E aí a empresa, aí eu fiz essa pergunta para ele, você tem condição aí de realizar essa venda e ficar aí 60 dias, 90 dias sem capital? Ele falou, eu tenho esse aporte para fazer. Então, beleza, então entra. O lado bom é que você vai concorrer com menos empresas ali na hora de poder participar, tá bom? A gente participou e a gente ganhou e tal, e deu tudo certo. E aí, de uns tempos para cá, a gente tem até visto que se você olhar lá, os índices lá da Prefeitura de Campinas não são os melhores. Mas eles estão pagando, né? Eles estão pagando. Por quê? Porque melhorou. Foi um caso que, pô, ano passado estava ruim, mas a prefeitura vem se recuperando e vem melhorando. Então, às vezes, você tem que entrar também para você ver com os seus próprios olhos. Né? Existe aquele ditado que a gente tem que aprender com o erro dos outros, né? Mas às vezes a gente é teimoso, não adianta. Ser humano é teimoso, o cara quer ver com o próprio olho. Então tá bom, entra lá e veja com seus próprios olhos. Só que você vai entrar para ver com seus próprios olhos. Você vai logo participar de uma licitação milionária? Claro que não. Eu vejo pessoas fazendo isso. Não, né, galera? Tipo assim, você está aprendendo licitação, você está aprendendo sobre aquele órgão público. Tudo que você quer agora é não ter dor de cabeça, é conhecê-lo primeiro. E aí você bota só o pezinho na água, né? Você bota só o dedinho ali, pum. Viu que é bacana, viu que a água está quentinha, aí você mergulha de cabeça, tá bom? Então é mais ou menos nesse sentido que a gente tenta trabalhar aqui no dia a dia, tá bom? Não se preocupe, tá? Você vai receber. Só que é isso, tenta fazer sempre antes um estudo para ver se aquela prefeitura tá boa ou não. Tenta, faça essa análise, pô, tem condição de aguentar um tempo caso atrase. E também, claro, tem que ser chato e ficar ligando lá de todos os dias, tá bom?
Todos os dias eu acho que é um exagero, mas todas as semanas com certeza. Pegar o telefone aí e dar uma ligadinha lá, ficar enchendo o saco. E claro, existem maneiras de fazer cobrança extrajudicial também, que é uma maneira formal de você fazer uma cobrança de pagamento. Lá no nosso treinamento completo a gente também ensina a fazer isso.